Pessoal, saiu mais cedo a taxa de desemprego no país. Sim, o índice caiu o índice que caiu para 5,3 no trimestre encerrado em julho. Então, caiu ainda mais a taxa de desemprego? Pois é, Que Elisa. coisa. Débora Oliveira, bem-vinda. Bom dia, minha querida, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. E era uma expectativa muito grande, viu, Elisa, para esse dado hoje de desemprego, para entender se aquela desaceleração da economia, que muita gente já tem visto, por exemplo, com dados de varejo, dados de serviços, alguns dados que já têm mostrado que a economia está começando a desacelerar, com o efeito da política monetária mais restritiva, se isso também já estava chegando no mercado de trabalho. E o fato é que isso ainda não chegou. O mercado de trabalho continua muito resiliente. Essa taxa de desemprego veio exatamente como o mercado esperava, mas ainda mostra uma resiliência muito grande desse mercado de trabalho. Vamos dar uma olhada aqui na tela em alguns dados que a gente separou aqui da PNAD para poder vocês entenderem. A PNAD que é divulgada pelo IBGE e que traz, gente, é importante lembrar para vocês, uma métrica de 3 meses. A PNAD, ela mede a variação de 3 meses para não trazer, tirar uma média e não ficar nenhuma distorção de um mês especificamente, Elisa. Então, o fato é que hoje a gente tem mais de 5 milhões, quase 6 milhões, de brasileiros desocupados nesse momento, que quando a gente olha assim de cara, que é equivalente a esse 5,3%, quando a gente olha de cara, você pensa assim, nossa, mas é um número gigantesco. Sim, são quase gente. 100 milhões de pessoas que estão desempregadas. E é uma coisa importante a se considerar. Aqui o IBGE não considera aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. São aquelas pessoas que estão desempregadas, mas estão em busca, aquelas que já se cansaram e, olha, desistiram, não entra nessa conta, então, pode ser maior o número, Então pode né? ser ainda maior. Mas para a realidade do Brasil, né, com a dimensão do nosso Brasilzão, isso aqui ainda é um número bastante baixo. A renda média dos trabalhadores ficou na casa dos R$ 3.762, ainda mantendo a questão da valorização acima da inflação, e a população que está empregada passa aqui da casa dos 103 milhões, principalmente aqui na questão do emprego com CLT, o emprego formal. Agora, a taxa de informalidade, essa é uma que anda preocupando bastante, 37,5% ainda de taxa de informalidade, que significa daquelas pessoas que estão trabalhando, mas são independentes, são autônomos, e no final isso tira um pouco daquela questão das garantias que a gente sabe que o mercado de trabalho costuma ter. A PNAD contínua, que sai já com essa métrica trimestral, mostra, portanto, que mantendo essa taxa de desemprego mais baixa, a gente ainda tem uma resiliência muito grande no mercado de trabalho e que, portanto, então, é retardatário o efeito da desaceleração da economia no mercado de trabalho. Esse costuma ser o último setor a sentir isso, Elisa, porque as empresas, elas começam primeiro a cortar custos, elas começam primeiro a fechar vagas, a não contratar mais, para depois começar com demissões. Por isso que a gente ainda não vê um efeito dessa desaceleração da economia agora de cara no mercado de trabalho. Temos ainda uma taxa muito baixa de desemprego e é esperado que a gente comece a subir um pouco disso, ou seja, que esse mercado de trabalho comece a sentir um pouco mais a desaceleração um pouquinho mais para frente, mas ainda não tem efeito disso. O analista socioeconômico, inclusive, do IBGE, o Jefferson Mariano, ele disse que, apesar dessa queda na taxa de desemprego, o destaque está naquela taxa ali que eu mostrei para vocês, do aumento da informalidade. Vamos ver. No mercado de trabalho, as empresas levam um tempo para promover, por exemplo, desligamento de trabalhadores, né? Sempre há uma expectativa de melhora em relação ao cenário econômico, para posteriormente empresas tomarem, por exemplo, decisão de demissão. Você tem um custo para a contratação de trabalhador, um custo relacionado ao treinamento e capacitação desses trabalhadores. Então, normalmente não é um bom negócio, quando tem um pequeno abalo na atividade econômica, tomar uma decisão de demissão. Então, é isso que as empresas fazem nesse momento, né? Mas, assim, de qualquer modo, a gente tem números do mercado de trabalho bastante interessantes. É uma estabilidade em relação à contratação de trabalhadores com carteira assinada, e nós percebemos que, na verdade, uma alta de contratação, a alta está mais relacionada mesmo a trabalhadores sem carteira assinada. Então, tem trabalhadores sem carteira assinada, conta própria, sem CNPJ, que faz com que, inclusive, a gente continue tendo uma taxa de informalidade elevada. Pois é, informalidade altíssima, hein? A Débora explicando pra gente. Maravilhosa. Muito obrigada, Débora.